Antes de meditar na palavra do Senhor, gostaria que o Plínio colocasse para a gente aquela logomarca, é possível? Que o irmão Rogério mostrou antes, rumo aos 90 anos. Batista, você faz um favor para mim? Você tem como subir um pouquinho aqui a paleta do ar? Que ela está vindo aqui em cima, está bagunçando as folhas da Bíblia aqui, senão eu vou abrir no texto aqui. Em Isaías, daqui a pouco está lá em Apocalipse, né? Isso. Então, ontem, no culto de posse, eu falei com a igreja o slogan da nossa igreja, que é transformando vidas através do Evangelho de Cristo. E eu gostaria que essa fosse, então, uma marca registrada da nossa igreja, daqui para frente, que nós pudéssemos sempre, rumo aos 90 anos da nossa igreja, que será em março, que nós nos utilizássemos desse lema e sempre repetíssemos, falássemos juntos. Então, isso, no início, a gente ainda vai trabalhar como um ensaio, né? Mas depois os irmãos vão se acostumando e a gente vai fazer naturalmente, os irmãos vão sentir isso. Então a gente vai fazer assim, como fizemos ontem. Eu vou dizer o nome da igreja e os irmãos vão dizer o slogan, que é transformando vidas através do Evangelho de Cristo. Muito obrigado, Batista, obrigado, Arthur. Agora já não está vindo mais o vento aqui. Valeu. Vamos juntos então? Eu vou falar Igreja Batista de Neves e os irmãos vão falar transformando vidas através do Evangelho de Cristo. Mas procurem falar pausadamente, né? Senão a gente embola, né? Se a gente quiser falar rápido, vai ficar transformando vidas, ninguém entende nada, não é? É igual a leitura bíblica que a gente faz em uníssono. A gente tem que fazer de uma vez só, pausadamente, para que a gente consiga fazer a leitura de forma correta. Vamos lá então? Igreja Batista de Neves. Amém. Ficou lindo. Precisa nem de ensaio, né? Já foi de primeira. Amém. Graças a Deus por isso. Então, todo culto a gente vai fazer isso, rumo aos 90 anos de nossa igreja, que, como disse antes, será no mês de março, e certamente nós teremos aqui cultos abençoadores, pregadores abençoadores, palavras que vão nos edificar, participações musicais maravilhosas. Você já sorriu hoje? Já? Então sorria mais uma vez, amém? Você pode fazer isso? Sorria para a pessoa que está do seu lado aí, né? Eu estou sorrindo para o Batista. Sorria para o seu irmão, para a sua irmã. Fale mais uma vez com o irmão que está ao seu lado. Se você já falou com ele, fale mais uma vez. Diga, Deus te abençoe. Nós precisamos ser uma igreja assim. Uma igreja que sorri, uma igreja alegre. Uma igreja de amor. Uma igreja de comunhão. Jesus não nos salvou na cruz do Calvário. Jesus não formou a igreja para que a gente vivesse carrancudo, né, fechado. Claro, às vezes a gente está com problemas, com lutas, ou com um problema de enfermidade, a gente não vai ficar forçando um riso, né? A pessoa está lá se sentindo mal e vai ficar, né, tentando sorrir. Claro que não é isso que eu estou dizendo, não é? Ou fazer como o Coringa do Batman, né, que rasgou lá a própria face para colocar, ele simular um sorriso, né? Isso numa outra versão, não é? Na versão nova aí já é diferente, mas ninguém me conta nada porque eu não vi o filme ainda, né, do Coringa. Mas a gente precisa ser uma igreja assim, sorridente, alegre, viva, uma igreja de amor, uma igreja que abençoa, uma igreja em que nós estamos para abençoar um ao outro e para servir. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu faço parte da igreja,
ou eu venho aqui ao momento em que a igreja se reúne, ao momento de culto, para eu ser abençoado, para eu ser servido. Mas na verdade é o oposto. Você vem aqui a este lugar, você se reúne com a sua igreja, você é membro de uma igreja, você é crente em Jesus para abençoar, para servir. E a gente tem que entender isso claramente e viver isso, porque senão a gente começa a complicar o evangelho de Cristo, não é? Deixa eu só chegar isso aqui um pouquinho para lá. Então a gente precisa entender a verdade do evangelho de Jesus. O próprio Cristo veio para servir. Ele mesmo disse isso. Eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. O próprio Jesus viveu isto, nos deu esse exemplo e quer que nós vivamos assim. Por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar uma palavra com você em 2 textos e falar sobre esse tema que está aparecendo aí para você, a missão da igreja. Eu quero que você abra sua Bíblia, gostaria que você abrisse em Isaías, capítulo 61, e também em Lucas, capítulo 4. É o mesmo texto. O texto que o profeta Isaías proferiu lá no Antigo Testamento, quando ele profetizava ao reino de Judá, e é o mesmo texto que o Senhor Jesus, quando começa o seu ministério, ele lê e ele profetiza sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Mas Jesus não profetiza esse texto apenas sobre sua vida, sobre seu ministério. Ele profetiza esse texto para a igreja. Por isso eu vou utilizar estes 2 textos, que na verdade são o mesmo texto, para falar da missão da igreja. E essa missão é minha, do pastor da igreja, é do pastor Leandro. Essa missão é de um aqui, 2, 3? Não. Essa missão é de todos nós. É sua, meu irmão, é sua, minha irmã. É a missão da igreja. Fale junto comigo esse tema, vamos dizer? A missão, mais uma vez? Já abriu a sua Bíblia? Isaías 61, amém? Foi fácil de achar. Lucas 4. Então eu vou ler primeiro Isaías 61. Depois você folheia a sua Bíblia, ou então muda aí no seu celular para Lucas 4. Diz assim então o texto, Isaías 61. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano
aceitável do Senhor. Quando Isaías profere esta profecia, os judeus estão retornando do exílio. Você sabe muito bem que os judeus, o reino de Judá foi invadido pelo Império Babilônico, foi conquistado pelos babilônicos. Nabucodonosor entra em Jerusalém, conquista a cidade de Jerusalém, destrói o templo. Os judeus são conquistados, derrotados. Muitos são mortos, muitos são presos, muitos são mantidos ainda ali na terra de Judá, na Palestina, e ficam ali vivendo em miséria mesmo, vivendo em conquista. Mas muitos são deportados, muitos são levados para a Babilônia. E aí começa o chamado exílio na Babilônia. Um dos momentos mais marcantes na história de Israel, o exílio babilônico. Mas o povo de Israel é abençoado por Deus, mesmo com todos os seus erros, mesmo com o pecado, mesmo tendo se afastado do Deus de Israel, tendo dado as costas a Deus, mas depois eles retornam ao Deus de Israel, eles se voltam ao Senhor, eles clamam por libertação, eles clamam por uma voz profética que os lidere, eles clamam para que tenham a sua dignidade restaurada, a adoração ao seu Deus restaurada, que a sua terra seja restaurada, o templo restaurado, Jerusalém seja restaurada, e que eles voltem. E Deus assim ouve o clamor do povo, e eles voltam para a sua terra. E nessa volta, o profeta Isaías, que profetiza num longo período da história de Israel, se você ver todo o livro de Isaías, você vai ver uma grande parte da história de Israel, quando Israel está sendo conquistado pelos assírios, depois pelos babilônicos, depois quando eles vão para o exílio, e agora a volta do exílio. Do capítulo 56 de Isaías até o capítulo 66, e portanto o texto que nós lemos, o capítulo 61, está inserido neste complexo, nestes capítulos. Isaías está profetizando aos judeus que estão retornando para Jerusalém. E aí quando Isaías então profetiza aos judeus que voltam do exílio, ele está dizendo essa palavra maravilhosa: o Espírito do Senhor é sobre mim. Isaías, ele está dizendo isso primeiro para ele, porque o texto foi falado lá atrás. Então o profeta profetiza ao reino de Judá, quando eles retornam do exílio babilônico, quando eles retornam para Jerusalém, e aí Isaías diz: o Espírito do Senhor é comigo, o Espírito do Senhor me ungiu para ser profeta, para abençoar vocês, meu povo, e para que a palavra do Senhor seja cumprida. Isaías completa dizendo: o Espírito do Senhor é comigo, me ungiu para proclamar libertação, para proclamar cura, para evangelizar, para pregoar o ano aceitável do Senhor, proclamar liberdade aos cativos, aos oprimidos, anunciar a verdade do Senhor. E de forma muito marcante, Jesus, quando ele entra na sinagoga, e como era de costume, ele então vai pegar o texto, não assim como a gente tem hoje, não é? Dessa forma, ou não assim, mas Jesus pega ali num pergaminho e abre então o rolo das Escrituras, e ele então à frente da sinagoga, à frente da sua congregação judaica, lá em Nazaré, ele vai ler esse texto de Isaías. Mas agora o Senhor Jesus está não falando de Isaías, não falando lá do exílio babilônico, não falando da volta dos judeus para Jerusalém, mas Jesus está trazendo essa palavra profética para a vida dele. E mais ainda, ele está trazendo essa palavra profética para a vida da igreja. Jesus então abre o livro em Isaías, abre o pergaminho em Isaías e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar, para curar, para pregar liberdade, para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.
o Senhor Jesus começa o seu ministério dizendo esta palavra profética para a sua vida e seu ministério. Mas eu quero te dizer algo especial nesta manhã. Esta palavra é para a sua vida também. Esta palavra é para a vida da igreja hoje. Jesus não disse essa palavra apenas para ele. Jesus não disse apenas para a sua vida e o seu ministério, mas ele disse para a igreja. E cabe a nós hoje continuar a missão de Cristo. A missão da igreja é continuar aquilo que Jesus começou. E Jesus, se nós pensarmos assim, em tempo, não é? Ainda mais hoje que a gente às vezes tem uma longevidade em relação a muitas coisas, não é? Muitas coisas duram 10 anos, 20 anos, 30, outras nem tanto, porque a gente vive também num mundo de alta velocidade, de alta mudança, né? O mundo do clique, um mundo em que eu mando uma mensagem aqui, agora, e chega no mesmo momento lá no Japão, lá nos Estados Unidos. Mas muitas coisas demoram e levam tempo. E Jesus teve um ministério curto, se a gente pensar em ministérios aí que duram muitos anos. Jesus teve um ministério apenas de 3 anos. Mas naqueles 3 anos, ele pregou, ele curou, ele ensinou. E cabe a nós, a igreja hoje, continuar a tarefa de Jesus. Amém? Cabe a você, meu irmão, minha irmã. Cabe a você, membro da Igreja Batista de Neves, continuar a missão de Jesus. E eu aprendo 3 verdades maravilhosas neste texto, que nos falam sobre a missão de Jesus. Mas antes de falar especificamente da missão de Jesus e da missão da igreja, nós precisamos aprender 2 verdades, antes de começarmos a missão e vivermos a 3ª verdade. Sabe qual é a primeira verdade? O Espírito do Senhor é com você. O Espírito Santo é com você. Você pode dizer assim, o Espírito Santo é comigo. Diga, o Espírito Santo é comigo, amém? O Espírito Santo é com você. O Espírito do Senhor é sobre você. O Espírito de Deus é contigo, está contigo. Talvez um amigo que você julgue ser o seu melhor amigo, sua melhor amiga, um dia pode te abandonar. Talvez um familiar um dia pode te abandonar. Talvez alguém que está perto de você, te ajudando um dia, pode não estar mais, mas o Espírito Santo é contigo sempre. Ele está com você a cada momento. Ele está com você onde quer que você vá, a qualquer tempo, por aquilo que você passar. O Espírito Santo é sobre você. O Espírito Santo é contigo. Você tem um Deus presente. Você não tem um Deus ausente, um Deus que vem de vez em quando, não é? Um Deus que é como aquela musiquinha lá do Natal, que as pessoas cantam falando do Papai Noel, né? Ele não se esquece de ninguém, vem no Natal, mas aí é o bom velhinho que só vem na noite de Natal, se não agarrar lá na chaminé, não é? Ele só vem naquele momento, e aí canta a musiquinha, ele não se esquece de ninguém. Quem não se esquece de ninguém, não se esquece de você, é o Espírito Santo de Deus, amém? É Deus, Ele está contigo, Ele é contigo. Uma segunda verdade que nós aprendemos nesse texto, Deus capacita você. Jesus leu a palavra do profeta Isaías, e ele leu cheio do Espírito Santo, diz o início do capítulo 4, que ele estava cheio do Espírito Santo, e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e depois lá no verso 14, ele volta pela virtude do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, porque ele recebeu do Espírito de Deus, do próprio Deus, capacitação, unção. Jesus lê essa palavra, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Espírito do Senhor é sobre você. O Espírito do Senhor é contigo. Ele está presente contigo em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. E sabe por que Ele é com você?
Porque Ele te dá unção, Ele te dá capacitação. Unção significa preparação, unção significa receber de Deus os dons para realizar a obra dEle. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Deus não dá unção só ao pastor, não. Deus dá unção aos diáconos, Deus dá unção aos líderes da igreja, Deus dá unção a cada membro da igreja. Porque senão a gente vai voltar lá à Idade Média, onde só o sacerdote, só aquele que era o religioso lá, o clérigo, que tinha a unção, que tinha acesso a Deus e levava as pessoas a Deus. Se bem que ainda tem muita gente que faz isso. A gente ainda tem muita religião assim. E até religião chamada de cristã, que faz assim. Tem lá o sacerdote, e as pessoas vão a ele para pedir perdão, e ele então absolve, dando perdão, e ele diz, vá em paz, agora você vai orar assim, 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 seus pecados estão perdoados. Quem perdoa pecados é Deus. Então nós não precisamos de sacerdote, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Isaías profetizou, melhor dizendo, sobre a sua vida, que o Espírito Santo estava com ele, que o Espírito Santo lhe dava unção para ele profetizar, proclamar ao reino de Israel. E Jesus da mesma forma está dizendo, o Espírito Santo é comigo, Jesus, e ele me dá unção, me dá capacitação, me dá dons, me dá poder, me dá autoridade. E aí Jesus começa o ministério. E ele está dizendo isso sobre nós também, sobre a igreja. A igreja tem o Espírito Santo de Deus. A igreja tem a presença de Deus conosco. E Deus nos dá unção, nos dá capacidade, força, capacitação, nos dá poder, nos dá autoridade. Mas é para a gente ficar parado? Deus é contigo, o Espírito Santo é com você, e Ele te dá unção para você ficar parado? Para você não fazer nada no reino dEle? Não. E aí vem a terceira verdade. O Espírito Santo é com você, Deus capacita você, você precisa realizar ministérios. É a terceira verdade que eu gostaria que você aprendesse nesta manhã. O Espírito Santo é com você, Ele é sobre você, Ele te dá unção, mas é para você realizar ministérios. Jesus lê a palavra do profeta Isaías, dizendo que o Espírito Santo é com ele, lhe dá unção para fazer o quê? Evangelizar aos pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E é isso que você precisa fazer, meu irmão. Deus é contigo, Ele te dá unção, não é para você ficar parado, é para você realizar ministérios na vida da igreja, é para você pregar, restaurar, curar, libertar. O ministério profético de Jesus era assim, o ministério de pregação, ensino e cura. E este precisa ser o ministério da igreja, o ministério de pregação, de ensino e de cura. A igreja precisa ser uma voz profética hoje, neste tempo, pregando a verdade do Senhor, ensinando e levando cura, levando libertação, levando restauração. A igreja não tem cumprido o seu papel hoje. Infelizmente eu tenho que dizer isso. A igreja está muito longe do seu verdadeiro papel, de cumprir a voz profética que ela precisa cumprir neste mundo. Como eu falava ontem no culto de posse, hoje a gente vive num mundo de realidade virtual, de inteligência artificial, dos robôs, das mídias sociais, das tecnologias. Minha mensagem está aqui numa tecnologia. Nós vivemos num mundo de rapidez,
No mundo em que a gente compra um celular, sai da loja, daqui a pouco o vendedor, opa, vem cá, ó, esse aí já está ultrapassado, né? Você quer trocar? Não quer comprar outro? Não, dá uma diferença, leva outro. A gente vive num mundo assim. Ontem eu estava assistindo uma entrevista de um neurocientista brasileiro, e ele estava dizendo algo até que eu já sabia, já tinha lido, visto em outros lugares, mas que particularmente, confesso aos irmãos, a mim me assusta, e ele mais uma vez falou sobre isso, que a gente vive num mundo tão automatizado, tão virtual e da inteligência artificial, e cada vez mais crescendo nessa realidade, que daqui a pouco os robôs vão fazer tudo para nós. Talvez nós não vejamos isso daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, mas talvez daqui a 50 anos, não sei. Mas hoje a inteligência artificial já é uma realidade. Hoje, as pessoas viverem no mundo virtual já é realidade. As pessoas viverem em namoro virtual, viverem relacionamentos de amizade virtualmente. Pessoas não querem mais sair de casa, ficam só se comunicando através das mídias. Isso é uma realidade. E onde está a igreja de Jesus para responder a essas questões? Hoje nós vivemos uma crise de fé, de espiritualidade, uma crise até mesmo de identidade na nossa sociedade. As pessoas não querem mais Deus, as pessoas não querem ter fé, as pessoas vivem crises existenciais, espirituais. Onde está a igreja de Jesus com o Espírito Santo de Deus, com a unção, realizando ministérios? Aí a igreja de Deus não está preenchendo essa lacuna e outros estão preenchendo. E as pessoas estão tendo tudo, cheias de tudo, mas vazias espiritualmente. Você já olhou ao seu redor? Preste atenção no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu colégio, na faculdade. Preste atenção ao seu redor. Como as pessoas estão cheias de tudo, tem todas as coisas, tem as tecnologias, tem os avanços, tem tudo de material ao seu redor. Ou quando não tem, mas muitas vezes tem aquilo que o mundo oferece, mas não estão preenchidas no seu coração da espiritualidade verdadeira. E sabe o que me chamou mais atenção na entrevista ontem do neurocientista? Ele dizia assim: agora cabe aos cristãos um papel importante. Eu não sei se ele é cristão ou não, não deu tempo de eu pesquisar, e nem ele declarou que sim ou não. Mas me chamou a atenção a palavra dele. Ele disse assim: nesse mundo virtual, nesse mundo da inteligência artificial, que caminha cada vez mais para isso, e muitas profissões desaparecerão, os robôs farão tudo. E isso me assusta, como eu disse antes. E ele dizia: onde está o cristianismo nesse momento? Os cristãos têm agora uma grande oportunidade. Olha só o que esse neurocientista disse. Os cristãos têm uma grande oportunidade agora de mostrar amor ao mundo, de viver o amor, porque as máquinas não têm amor. E por mais que se tente imitar, não é, o ser humano, o filme do Steven Spielberg, Inteligência Artificial, já fala sobre isso. Um cientista cria um garotinho que é praticamente perfeito, e depois se descobre que ele não é humano, mas ele é uma inteligência artificial. Ele chega até a chorar. Mas será que vai imitar realmente o sentimento humano? A espiritualidade humana? Onde estamos nós, como igreja, neste momento? Por isso, nesta manhã, eu te digo isso, minha ovelha, eu te digo isso, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo é com você. Deus capacita você, mas para você realizar ministérios. E para a gente fazer isso, a gente precisa estar em unidade. Em unidade.
Sabe por quê? O mundo lá fora tem confusão, tem desentendimento, mas também tem unidade. Eu não queria citar aqui, né, mas eu tenho que citar o Flamengo. Não é, Léo? Léo que é tricolor já não gostou ali. Estou brincando, Léo. Mas o Flamengo, apesar de qualquer coisa ali que você possa levantar, crítica e até desentendimentos que possa ter acontecido ali, algum desentendimento, mas eles estavam em unidade. O time fechado, o técnico liderando, todo mundo respeitando o técnico junto, e foram e conquistaram. Lá fora, quando as escolas de samba que já estão com tudo para o carnaval, já prepararam tudo lá atrás, ó, não estão preparando agora não. É isso que eu falo também, a gente tem que parar com improviso, com coisa feita na última hora, com vamos embora, para Deus é desse jeito, Deus entende. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não, para Deus tem que ser preparado, planejado, cuidado. E as escolas de samba, guardadas as proporções, é claro que lá também tem as brigas e etc., não vamos entrar no mérito, mas eles estão fechados ali. E vai alguém da Portela falar mal lá da Mangueira para o cara que é integrante da Mangueira, ele não gosta não. Não, o quê? Não, eu estou fechado aqui, unido. E nós precisamos estar assim, queridos. Igreja Batista de Neves, em unidade, em amor. Ó, não vem falar mal da minha igreja não. Minha igreja é a Igreja Batista de Neves. Se alguém lá fora vier falar não, ó, a Igreja Batista de Neves é minha igreja. E nem você fale mal, porque você está falando mal de quem? De você mesmo. Alguém fala mal da própria família? Você conhece alguém que fala? Tem, acontece, né? Mas em geral a gente não gosta, não é? A gente às vezes tem questões internas na nossa família, mas se alguém falar mal do nosso filho, da esposa, do marido, ó, não, eu posso chamar atenção, eu posso falar, mas não vem aqui falar mal da minha família, não. E assim precisa ser, porque nós somos uma família. Vamos ter problemas? Vamos ter lutas? Vamos ter desentendimentos? Vamos. É uma família, mas nós não podemos perder o foco, a unidade, o amor, e caminharmos juntos com a unção de Deus, a direção do Espírito Santo, realizando ministérios. Amém? Então, em unidade, vivendo nas diferenças, mas focando naquilo que nos une, que é o amor de Cristo. Vamos amar, perdoar, viver em unidade e caminhar juntos para o novo ano de 2020, para os 90 anos da nossa igreja. Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Consagre a sua vida agora. Essa é a missão da igreja. É a sua missão, minha querida ovelha. É a sua missão, meu querido irmão, minha querida irmã. O Espírito Santo é com você. Deus capacita você para você realizar ministérios, para você pregar, ensinar, levar cura, levar restauração, levar libertação a este mundo que vive numa situação tão difícil. Cumpra essa missão. Eu quero desafiar você nesta manhã a consagrar a sua vida. Nós vamos cantar um cântico que fala sobre a igreja. Mas antes eu quero desafiar você a consagrar a sua vida e dizer: Senhor, eu entendo que o Senhor é comigo. Eu entendo que o Senhor me dá unção. E eu quero realizar ministérios em unidade, em amor. Eu quero ser voz profética do Senhor neste século 21. Você quer consagrar a sua vida assim? Então saia do seu lugar, venha aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você quer dizer:
Eu quero, com o Espírito Santo de Deus, com a unção de Deus, realizar ministérios. Sai do seu lugar e vem aqui à frente consagrar a sua vida. Seja você líder da igreja ou não, seja você novo na igreja ou membro já há muito tempo, não importa, Deus está tocando no seu coração, vem aqui à frente, consagra a sua vida. Toda a igreja se coloca de pé agora. Nós vamos cantar então o cântico igreja, consagrando as nossas vidas. Consagra a sua vida ao Senhor. Durante o cântico, vem aqui à frente. Se você sentir-se tocado no coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Senhor, reina nesta igreja, Senhor.
reina na Igreja Batista de Neves, que Tu sejas o Senhor desta igreja sempre, e ajuda-nos a caminhar em unidade, cumprindo a Tua missão, realizando ministérios, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, os irmãos podem sentar. Deus os abençoe.